E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Área Nativa. Eu sou a Amanda e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o Pirata que Estica. Isso mesmo, falaremos sobre o One Piece. Você já se perguntou por que o One Piece faz tanto sucesso? Por que a história dele cativa tantas pessoas? É isso que nós falaremos no vídeo de hoje. Que demais! Mas antes de iniciarmos nosso vídeo, que tal vocês curtirem esse vídeo aqui, se inscreverem no nosso canal e compartilharem com seus amigos? Vai nos ajudar muito, hein? Bem, vamos ao enredo de One Piece. One Piece fala sobre a história do bando do Chapéu de Palha e de Monkey D. Luffy. One Piece é um anime que com certeza conquistou muitos corações. Como eu falei, conta a história do Monkey D. Luffy, e do seu bando, o Chapéu de Palha. Essa obra foi escrita e ilustrada pelo Eiichiro Oda, se transformou em um anime que é assistido desde 1999. Muitos podem, quando começam a assistir o anime, pensar que ele é um anime infantil, porque ele traz muitos elementos divertidos, é bem colorido, personagens bem falastrões. Porém, One Piece aborda também temas complexos, como escravidão, venda e tráfico de pessoas, busca incessante por poder, vingança, racismo, verdade. One Piece é um anime que traz temas bem complicados. Coisa que a gente pode falar em outro vídeo se vocês quiserem. Então, comentem aqui embaixo se vocês querem. A minha análise com psicologia de hoje será sobre o enredo de One Piece e vamos utilizar como referência O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell. Nesse livro ele vai falar sobre o mito do herói. Esse autor ele é muito influenciado pela antropologia, religião e sociologia, assim, muito dessas questões mais filosóficas também. O autor Campbell, no seu livro vai falar sobre o mito do herói. Bem, então vamos entender o que é o mito do herói. Ele conseguiu compreender em muitas narrativas, mitológicas, histórias, como por exemplo, Hércules, que existem semelhanças nessa história, na jornada desse herói, como eu falei, a jornada, amizades, provas, tudo isso por qual o herói, o protagonista, passa. Então ele percebeu que existem pontos semelhantes, historicamente, socialmente, que influenciam esse tipo de narrativa. E Jung vai falar que isso se chama arquétipos. Então é muito interessante nós fazermos essa análise voltada para isso, tendo isso daí como um norte. O anime One Piece ele não é diferente e não é uma crítica, isso é uma constatação. Por isso a sua história ela é tão rica e faz tanto sucesso, porque utiliza também essas etapas do mito do herói das mil faces que Joseph Campbell fala em seu livro. Então vamos compreendê-lo agora. Importante falar que são 3 etapas no qual esse herói passa, que é a partida, a iniciação e o retorno do herói. Primeira etapa, a partida, ou também separação. Nessa parte, o herói ele sai em busca do seu objetivo. Existe um chamado para ele e ele parte em busca disso. Ele tem um objetivo e ele vai em busca dele. Pode ser acidental ou intencionalmente. No caso de Luffy, em One Piece, logo quando ele era pequeno, ele tinha muito contato com piratas lá no bar onde ele estava. Um deles em especial, o pirata Shanks, se tornou uma inspiração muito grande para ele, motivando ele a entrar também naquele marzão e buscar o One Piece. Ele comeu a fruta do diabo, como todos nós sabemos, a Gomu Gomu no Mi, e tem poderes, o que torna ele bem capacitado a enfrentar as dificuldades daquela vida. Segunda etapa, iniciação. Nessa parte, o herói ele passa por provas, ele passa por desafios, melhorando cada vez mais as habilidades dele. Também nessa etapa, normalmente ele enfrenta os medos e questões pessoais. O que nós percebemos em One Piece é que o Luffy, desde o momento que ele sai, em busca de se tornar um pirata, ele encontra adversários bem notáveis, que são muitas vezes mais fortes que ele. Ele vai aprendendo, ele vai melhorando as habilidades dele, tanto ele como os outros piratas também do Chapéu de Palha. O Zoro é um pirata que você consegue perceber muito a melhora dele, das habilidades dele. E principalmente um que eu não dava nada por ele, mas ele melhorou bastante, que é o Usopp. O Usopp, pra mim, no início, ele era um inútil, Era só mesmo um alívio cômico, como o Leonardo fala, um alívio cômico ali de One Piece. Só que depois ele demonstrou ser um personagem muito importante para a trama.
de One Piece, para a história e para o bando do Chapéu de Palha. Uma coisa também muito importante dessa etapa é que normalmente o herói, ele passa por alguma batalha no qual você acha que ele não vai vencer, que ele vai morrer. E isso é também visto em One Piece, na batalha do Luffy contra o Rob Lucci, contra o Magalhães também, que ele ficou lá coberto de veneno. Nossa, eu achei, aquele cara é muito forte. Então, todas essas batalhas, parece que o Luffy ele não vai sair, né? Não vai sair bem dessa. E ele sempre, mesmo que ele consiga se recuperar, ele leva consigo lesões, né? Que é demonstrado mesmo, que ele realmente passou por dificuldades e tá carregando aquilo com ele. E também a luta do Zoro contra o Kuma. Rapaz, depois daquela luta que ele fala assim, não aconteceu nada aqui. Brabo, hein? Terceira etapa, o retorno. Nessa parte, o herói, ele retorna para sua terra natal, né, da onde ele veio, quando ele conseguiu o objetivo dele. Então ele chega, consegue passar conselhos, existe uma questão mais de sabedoria, quando ele passou por aquilo e retornou. No caso de One Piece, ainda não aconteceu isso, mas por ser uma história shounen, por ter todos esses elementos, acredito assim fielmente que vai ter esse encerramento também. Quando o Luffy, quando o bando de Chapéu de Palha encontrar o One Piece, encontrar o objetivo deles, não esperamos que seja o poder da amizade, né? Então, será nessa parte em que eles conseguirem o objetivo e retornarão para os seus locais. Porque todos ali estão em busca de alguma coisa. No caso do Luffy, do One Piece, outros ali são de se tornarem o maior navegador, o maior espadachim, o outro maior atirador, o maior médico. Então todos ali têm os seus objetivos. E é quando todos alcançarem os seus objetivos que terá finalizado a terceira etapa, né? O retorno para o seu antigo local. Bom, eu acho. Essas foram as 3 etapas que são apresentadas na obra de Joseph Campbell, né? Do Herói das Mil Faces. Um roteiro muito utilizado para uma história de sucesso. E é uma curiosidade, também é utilizada muito nas histórias da Disney, por exemplo, o Rei Leão, também tem essa base para a história dele. É muito legal perceber isso e saber que são utilizados esses meios para fazer uma história rica, porque tendo essa base e conseguindo trazer todos os elementos, é possível sim fazer uma história muito boa e que consegue prender os telespectadores, certo? Então é isso, gente. Essa foi uma tentativa de tentar entender um pouquinho a história, o enredo de One Piece, que são o quê? Até agora já tá chegando. Não, já vai chegar em 1000 episódios, né, do anime. São muitos episódios. A historinha aí do borrachudo tá bem longa. Só que cada vez que você vai assistindo, você vai percebendo o quão rica é essa história. Então, tendo essa base do herói, né, do bando do Chapéu de Palha, nós conseguimos entender por que é uma história que faz tanto sucesso. E estamos torcendo para que ele consiga chegar no objetivo dele, o One Piece. É verdade. Se você gostou desse tipo de análise, comenta aqui embaixo, nos fale o que vocês acharam, se essa ideia ela faz sentido, né? Essa relação que eu fiz aqui de One Piece com o Herói das Mil Faces. E é isso. Muito obrigada para quem assistiu. Não esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Tchau!